gosto. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Rickson Coelho Mesquita, do Instituto de Física, então, da Unicamp, e ele vai falar para a gente sobre ensino de física em tempos de pandemia. O professor Rickson, ele é físico pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, e tem um mestrado e doutorado pela mesma universidade, e no doutorado ele foi o primeiro a utilizar métodos de espectroscopia no infravermelho para aplicações em neurociências, né? Ele trabalhou no Massachusetts General Hospital, em Boston, e foi pesquisador na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E atualmente, então, ele é professor do Instituto de Física da Unicamp, onde fundou o Laboratório de Ótica Biomédica. Professor Rickson, é uma honra ter a sua presença aqui hoje, né? A gente tem uma audiência que está assistindo pelo nosso link de transmissão, e conforme a gente combinou, então eu vou passar a fala para o senhor e depois a gente discute as questões que foram sendo enviadas. Eu vou só lembrar que todos enviem nome e o e-mail pelo link de questões e depois as perguntas que forem feitas para o professor Rickson, tá bom? Obrigada, professor, mais uma vez. Bom, obrigado, Alessandra. Eu que agradeço o convite, né? Então, primeiro, boa tarde a todos que estão assistindo. E queria começar agradecendo o convite, o contato da Cleidilene. E estou bastante feliz de poder falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência nos últimos meses, né? Tem sido uma experiência bastante cansativa, acho que como de todos, porém bastante prazerosa. Eu espero mostrar um pouquinho de tudo que a gente tem feito e tem aprendido nos últimos meses, particularmente no tocante a disciplinas de física, né? Bom, então a primeira coisa, acho que eu preciso começar como disclaimer, né? Eu vou estar aqui falando de ensino e ensino remoto e particularmente ensino de física, mas a minha área, como a Alessandra adiantou, não é ensino de física e não é ensino de uma forma geral. Eu sou licenciado, tenho a licenciatura em física, mas minha área de pesquisa, na verdade, é em ótica e ótica biomédica, particularmente em neurociências, né? Então, tudo que eu vou falar está mais relacionado com o fato de eu estar como coordenador de graduação do Instituto de Física desde 2014, né? Primeiro como coordenador associado e desde 2018 como coordenador dos cursos de física lá do Instituto de Física da Unicamp. Bom, e aí eu acho que eu preciso começar, antes de tudo, colocando um contexto, né? Acho que não dá para a gente falar de tudo que aconteceu, de como, particularmente o ensino, né, ficou no mundo inteiro, mas o ensino, no que toca a gente aqui, ficou de cabeça para o ar desde o dia na Unicamp, desde o dia 13 de março, que foi o dia que o reitor iniciou a suspensão das atividades de ensino da universidade, né? Então, mas para contar um pouquinho de como a gente se organizou e tudo o que aconteceu, eu preciso voltar no tempo alguns anos e contar um pouquinho o contexto no qual a gente estava antes do dia 12 de março, quando a gente começou, foi o nosso último dia de aula presencial, né? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é que há algum tempo, eu particularmente, mas consequentemente o Instituto de Física da Unicamp, tem avançado cada vez mais a tentativas e estratégias de metodologias ativas em oposição ao modelo tradicional de ensino de física básica, particularmente, mas de todo um contexto de física, né? Então, isso, de certa forma, tem início lá em 2012, né? Eu fui contratado na universidade como docente em 2011 e rapidamente eu percebi que aquilo que eu fazia em sala de aula, né, que era basicamente o que a intuição nos diz, né, repetir aquilo que fizeram com você durante todo o seu modelo escolar, que era simplesmente lecionar para um conjunto de forma expositiva, né? Aquilo rapidamente eu percebi que não funcionava, né? Então, eu tenho até uma foto minha, né, em 2012, dando aula de física básica. Esse é o primeiro curso de física que os estudantes da Unicamp têm contato.
E por mais que, né, eu sempre gostei de dar aula, por mais que eu sempre me interessei e me preocupei muito com os alunos, em aprender particularmente, eu sempre notei que mesmo os bons alunos que passavam não entendiam exatamente aquele assunto. E isso me levou a toda uma jornada e uma trajetória bastante tortuosa no meio dos caminhos, mas me levou a mostrar que o modelo de aula expositiva não era algo que estava sendo muito eficiente. E desde 2012, o segundo semestre de 2012, eu tenho, né, mudado as minhas aulas para aulas mais no formato de metodologias ativas. Então, na sala de aula, passou a ser esse grande auditório com as pessoas em volta vendo eu falar, ou até às vezes fazer experimentos, para um modelo onde os alunos tinham que eles conversarem e eles atuarem, e eu era quase que o organizador de todas essas aulas. E aí, na verdade, isso se repetiu, né, no primeiro semestre de 2020. Então, essa é uma foto, são algumas fotos da única aula presencial que eu pude dar nesse primeiro semestre de 2020. Né? E a gente estava no modelo, eu estava dando um curso de introdução à física, né? É um curso que tem como objetivo básico rever princípios e conceitos de física do ensino médio, não só de física, mas de matemática também. E a gente faz isso através de uma metodologia 100% voltada para projetos. Ou pelo menos essa era a nossa intenção inicial. Né? Então, isso era feito, a gente construiu ao longo desses últimos 8 anos, né, uma sala dedicada para metodologias ativas no Instituto de Física, que estava sendo demandada por vários, não só por mim, mas por vários outros docentes, para mudar o modelo de ensino de física. Né? E, de certa forma, antes da gente chegar no fatídico 13 de março de 2020, tem 8 anos de história desde que isso aconteceu. Né? Então, eu contei para vocês desde a minha contratação, em 2011, até em 2012, quando a gente começa pela primeira vez a tentar fazer algo diferente, metodologias diferentes de ensino. Né? A gente começou com ensino baseado em problemas, depois a gente foi para aprendizagem, instrução de pares. E, enfim, eu não vou me estender muito nesse modelo, porque isso daria uma outra apresentação, que eu terei o maior prazer em falar para vocês tudo que a gente fez nessa direção de ensino ativo, mas não era o tópico que eu queria trazer hoje. Né? Mas só para contar que nós, né, desde 2012, tem todo um modelo. Eu chego na graduação em 2014, muito em função de todo o trabalho que eu desenvolvi nos anos anteriores com metodologias ativas, né? E desde então a gente começou a ter algumas etapas que são cruciais para entender onde a gente estava em 2020. Né? Então, mesmo em 2014, quando você vai para metodologias ativas, uma das coisas fundamentais é que você precisa ter um sistema, um ambiente virtual de acompanhamento da aprendizagem, da informação. Né? Então, em 2014 mesmo, a gente começa uma institucionalização de ambientes virtuais de aprendizagem. Né? A gente usa o Moodle, que eu sei que vocês também têm aí, né, em Porto Alegre. E, enfim, desde isso a gente começou a evoluindo na tentativa de institucionalizar a mudança para metodologias ativas. Né? E outras tentativas de metodologias ativas no ensino de física. Né? Desde 2016, particularmente, a gente estava indo mudando o nosso formato, e aí isso tem uma implicação muito grande na estrutura curricular. A gente estava abandonando o conceito de aula, né, no sentido de que né, o importante é o aluno ter muitas disciplinas, muitos conteúdos em sala de aula, para um conceito de que menos aula é mais tempo para o aluno pensar e trabalhar. Né? E como estratégia, né, de todas essas situações, a gente vem gravando conteúdos de disciplinas de física desde 2012. Né? Isso começou com uma parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, onde nós gravamos os cursos básicos de física, estão todos disponíveis gratuitamente no YouTube. E ao longo dos últimos anos, isso deu uma parada na época da crise, em 2015, 2016, e a gente, nos últimos 2 anos, vinha retomando essa gravação de conteúdos de disciplinas até mais avançadas,
todos os diferentes cursos que a gente tem, bacharelado em física, licenciatura, física médica e engenharia física. Então, enfim, tem todo um contexto aqui que começa com a ideia de metodologias ativas, e eu quis muito trazer isso porque as demandas que a gente tem das abordagens, para fazer abordagens de metodologias ativas, elas vão muito de encontro com as demandas que a gente viu como fundamentais para conseguir fazer um modelo de ensino emergencial remoto, é como a gente tem chamado na Unicamp, desde março de 2020. Né? Então, eu só listei algumas características, né, que unem essas duas coisas separadamente. Né? Então, primeiro, que em qualquer metodologia ativa, onde a ideia é, durante o tempo da aula, o aluno trabalhar, ele ainda precisa adquirir a informação, o conteúdo, e isso, em geral, é feito fora da sala de aula, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, isso exige gravação de vídeos, isso exige manipulação, né, de ambientes virtuais, como o Moodle. E isso é algo que a gente já tinha bem estabelecido e trabalhando desde 2014. Né? Então, as gravações, como eu mencionei para vocês, a gente tinha gravações de todas as disciplinas de física básica, disciplinas fundamentais dos cursos, como física médica, né? E a gente estava trabalhando em gravar cada vez mais disciplinas. Esse semestre, por exemplo, a gente teria gravado toda a disciplina de física e estatística para o curso de bacharelado. Então, enfim, todas essas abordagens, a gente já tinha caminhado bastante nessa direção. Né? Como eu também já tinha mencionado, metodologias ativas exigem um gerenciamento de tempo muito grande. Eu costumo dizer que aprender custa tempo, leva tempo, e a gente precisava de que o currículo permitisse que os próprios alunos tivessem uma autonomia maior do seu gerenciamento de tempo, tanto dentro quanto fora de sala de aula. Né? Isso foi uma coisa que a gente também foi aprendendo ao longo do tempo com as metodologias ativas, né? E ao ponto de mudar a estrutura curricular. Então, num país, por exemplo, onde os cursos de física costumam ter uma carga horária de 30 horas por semana, os cursos de engenharia até mais, eu sei que os cursos da saúde também têm uma carga horária bem alta, os nossos cursos de graduação têm cargas horárias que vão desde 10 horas de aula por semana até o semestre que eles têm mais carga horária, é um semestre de 22 horas de aula por semana. Né? Justamente porque a gente quer que os alunos tenham tempo para trabalhar fora de sala de aula. Isso também exige uma mudança do papel do professor, e a gente vai ver que isso é fundamental para fazer qualquer ensino remoto funcionar, a gente aprendeu isso. Né? Também exige um uso extensivo de monitores, né? Estagiários, cada universidade dá um nome diferente. Né? Na Unicamp a gente chama os monitores de pós-graduação de PEDs, né? Porque vem de um programa de estágio docente, e os auxiliares didáticos, né? São os alunos de graduação. Então, a gente sempre tem um apoio na grande maioria das disciplinas, particularmente aquelas com uma alta demanda. A gente tem um apoio de alunos de graduação e pós-graduação que auxiliam os professores, particularmente nos momentos de atividades práticas. Né? E uma outra questão que é fundamental é a questão da avaliação. Né? Então, em geral, abordagens de metodologias ativas bem-sucedidas estão associadas com novas formas de avaliação, e geralmente são avaliações que fogem do formato típico de provas, e mais do que isso, são avaliações regulares e contínuas, né? E não avaliações que acontecem em 2 ou 3 momentos específicos ao longo de um semestre. Né? Então, essas coisas todas são coisas que a gente já vinha pensando e já vinha testando desde particularmente 2014, quando eu chego na coordenação de graduação, e incentivo institucionalmente todos os professores do Instituto de Física a testarem esse tipo de coisa. Né? Então, a gente já tinha uma quantidade
que era minoria, é menor do que 50% ainda, mas uma quantidade razoável de professores que já tinham testado, por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem, que já tinham testado formas de dar aula que não 100% expositivo. Bom, e esse era o contexto lá no dia 12 de março de 2020, quando o reitor da universidade suspendeu inicialmente até meados de abril todas as atividades presenciais na Unicamp, né? E começando no dia 13 de março. Né? Então a gente teve menos de 24 horas de aviso, né? De que essas coisas iam acontecer. E a Unicamp, naquele momento, foi a primeira universidade que cancelou todas as atividades presenciais naquele momento. O Brasil ainda não tinha começado, né, tudo que a gente tem visto, né, que se seguiu. Mas, naquele momento, foi uma decisão que até muitas universidades chamaram de precipitada. Mesmo dentro do estado de São Paulo, a Unicamp chegou a ser, de certa forma, criticada por ter cancelado as aulas num período tão cedo. Né? E eu diria que talvez tenha sido uma das decisões mais acertadas dos últimos meses, né? Dos últimos tempos, pelo menos dentro da Unicamp. Bom, o que aconteceu foi que em menos de 24 horas a gente teve que tomar a primeira decisão, e essa decisão foi tomada pela pró-reitora de graduação, em conjunto com os coordenadores de curso, que era o fato de nós vamos manter, ou vamos tentar, todas as formas de manter as atividades de ensino. Então a gente olhou para o que estava acontecendo, particularmente naquele momento na Europa, e as tentativas, né, dos europeus de manter as atividades de ensino nas universidades, e nós achamos que aquele era um bom caminho. Então, em nenhum momento a gente considerou a hipótese de suspender as aulas, né, da forma, né, logo em seguida da suspensão das atividades. Nós decidimos por manter as atividades e nós precisamos descobrir como é que isso ia acontecer do dia para a noite. Né? Então, eu brinco que do dia para a noite a gente tinha menos de 10% dos docentes ativamente com práticas remotas, né, independentes de ambientes virtuais. Nós passamos a ter 100% dos docentes. Né? Eu hoje costumo brincar, para quem lembra, né, quem está na área de educação, em 2002, o governo americano lançou um ato, né, um plano, No Child Left Behind, né, nenhuma criança deixada para trás. Eu costumo brincar que o que a gente tentou fazer, ao menos lá na física, foi algo similar, No Professor Left Behind. Né? Não vamos deixar nenhum professor para trás, vamos tentar trazer 100% da nossa carga de forma online. Né? Isso, obviamente, remanejava, induzia, né, um replanejamento de todas as disciplinas teóricas e experimentais, que é um desafio muito grande naquele momento, e as disciplinas de orientação. Né? Então, a gente sabia que não seria a mesma coisa, partimos desse pressuposto, não era a mesma coisa, mas a visão era tentar fazer uma contenção de danos. Né? Aí eu acho, talvez, que a minha experiência de pesquisa, né, na área da saúde me ajudou bastante a ter uma visão um pouquinho do que poderia vir a acontecer e o contato, né, com pessoas na área da saúde, que dentro do Instituto de Física isso é muito distante, me ajudou um pouquinho a ter um pouquinho mais de clareza global de tudo que a gente poderia acontecer, né? E tudo que a gente poderia viver. Então, o que a gente tentou fazer era, a gente parte do pressuposto que não era a mesma coisa, então o que a gente queria fazer era uma contenção de danos, com todas as disciplinas, sem deixar nenhum professor para trás. Isso é particularmente difícil num instituto onde a média de idade docente é acima de 50 anos. Né? Então, eu tenho uma grande quantidade de docentes atuando na graduação, com alguns, inclusive, até traumas e evitam a todo custo a tecnologia, particularmente na área de ensino. Né? Então, enfim,
Foram todos desafios que apareceram naquele momento para a gente, mas que nós em nenhum momento pensamos em desistir, mas como fazer para resolver essas situações. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, eu solicitei imediatamente um replanejamento de todas as disciplinas e todas as metodologias de ensino, né? E também solicitei que diferentes disciplinas que tinham mais de uma turma, com mais de um professor, atuassem de forma conjunta. Então, eu queria um novo planejamento, não de um docente, mas de uma disciplina como um todo, mesmo que ela tinha mais de um docente, né? O famoso slogan, juntos somos mais fortes, e eu convenci os meus professores disso, porque juntos a gente também teria menos trabalho para vencer esse desafio, né? Então, enfim, só para você ter noção do tamanho do problema, né? No primeiro semestre de 2020, quando tudo isso aconteceu, a gente tinha mais de 5.300 matrículas em disciplinas, né? Espalhadas em 150 turmas de graduação, de 52 disciplinas de graduação de física diferentes, e 65 docentes ministrando aula dentro dessas 150 turmas, né? De novo, com uma média de idade superior a 50 anos. Esse era o contexto do que a gente tinha para fazer. E aí, isso começou aí todo um grande processo, né? Que eu costumo dizer, foi caótico no início, até a criação de né, eu coloco novo modelo de ensino, mas esse novo está entre aspas, por um motivo muito simples, né? A intuição do que todo mundo tentou a fazer inicialmente foi replicar aquilo que se fazia dentro de sala de aula presencial de forma remota, né? Usando, né, plataformas como Google Meet, alguns professores usaram o Zoom, enfim, diferentes plataformas foram utilizadas, mas isso trouxe os primeiros desafios, né? Primeiro, a questão de inclusão digital, né? A gente tem uma parcela dos nossos alunos que não tem acesso a equipamentos, ou não tem acesso à internet, ou não tem acesso a ambos. E aí a Pró-Reitoria de Graduação trabalhou de forma exemplar no sentido de tentar, de todas as formas, dar acesso aos alunos que não tinham acesso, né? Então, inicialmente, todos os computadores que passaram a ficar totalmente obsoletos nas unidades, né, foram emprestados para os alunos que tinham necessidade. A Unicamp já tem, dentro de um contexto também, né, um apoio socioeducacional muito alto, socioeconômico, né, muito forte. Então, a gente tem bolsas, a universidade destina uma parte de verbas para bolsas para os alunos que têm mais necessidade e por aí vai. Então, a gente já sabia mais ou menos, porque esse trabalho todo de descobrir quem não tem acesso, ele é totalmente vinculado à questão socioeconômica, né? Então, a gente já tinha mais ou menos mapeado quem eram os principais alunos que poderiam ter problema. Isso facilitou muito na rapidez de chegar até esses alunos e na solução de prover computadores e laptops da universidade para esses alunos, né? Posteriormente, a universidade conseguiu várias doações também. Então, com uma parte dessas doações, a gente conseguiu comprar tablets para distribuir entre os alunos que tinham uma maior dificuldade, né? Então, esse processo de inclusão digital dos alunos acabou sendo um processo relativamente rápido, por a gente já conseguir ter toda essa estrutura mais ou menos mapeada. A outra parte de inclusão digital estava mais relacionada com os docentes, que é saber usar. Não basta você ter os equipamentos e acesso à internet, você precisa saber usar esses sistemas. E, particularmente, os docentes que precisam controlar esses sistemas, eles precisam ter acesso a essa informação. E aí foi onde todo esse aprendizado que a gente teve desde 2012 ajudou muito. Eu consegui pegar um grupo de docentes do Instituto de Física que tinha uma experiência prévia com essas tecnologias, né? E nós criamos um grupo de crise de tecnologias educacionais, né?
Então, nós chamamos de EAD e FGW, né, ensino, naquele momento a gente chamou de ensino à distância, pelo IFGW. E esses docentes, esse grupo, foi responsável por atender todas as demandas e mapear inicialmente, depois atender todas as demandas dos nossos docentes, particularmente aqueles que tinham uma dificuldade muito grande para lidar com computadores e até mesmo, né, a instalação de plataformas como Google Meet, Zoom, e como fazer essas coisas funcionarem. Essa foi talvez a primeira parte, né, da primeira fase que a gente teve. Uma coisa que eu particularmente já tinha uma noção de que poderia acontecer, de novo, pela experiência que a gente tinha com as atividades, com o ensino ativo, é de que aprender de forma remota exige uma autonomia muito grande dos alunos, exige um tempo muito grande para os alunos, e mais do que isso, você não consegue fazer com que os alunos não façam essas coisas, né? Porque todo o resto vai ficar travado se os alunos não têm a aquisição da informação, né? Isso, naturalmente, leva a uma sobrecarga de tarefas, né? A gente já sabia disso, e é por isso que, ao longo dos últimos anos, a gente vinha trabalhando na tentativa de diminuir o número de horas-aula por semana dos cursos de física, né? E a gente sabia que a situação da pandemia poderia agravar isso ainda mais, né? E aí, de novo, a Pró-Reitoria de Graduação atuou rapidamente numa tentativa de permitir aos alunos readequarem todo o semestre que todo mundo pensou para fazer de forma presencial, né? Nós reabrimos todo o período de matrículas, depois das disciplinas já estarem funcionando, para que todos os alunos pudessem readequar, e aí passou a ter um trabalho muito grande da coordenação de conscientizar todos os alunos de que eles deveriam fazer menos disciplinas do que o planejado, né? Porque isso daria uma quantidade de trabalho muito maior do que se as disciplinas fossem feitas no formato tradicional, só que de forma remota, né? Então, com isso, a gente teve uma quantidade da ordem de 10% de desistências das matrículas, aquelas 5.000 matrículas que eu mostrei, né? Da ordem de 500 matrículas em disciplinas foram canceladas, para que os alunos pudessem adequar essa sobrecarga, para que os alunos pudessem evitar essa sobrecarga, né? E adequar o seu calendário de disciplinas com a situação de que cada um teria, né? Considerando o local onde eles estavam e por aí vai. E aí, quando essas aulas continuaram remotamente, logo a gente percebeu como a comunicação é fundamental e como ela pode ser falha no modelo remoto, né? Porque a gente vai depender mais de comunicações particularmente escritas. E aí eu gosto muito de uma frase de um colega meu aqui da Unicamp, o professor Leandro Carnal, né, que costuma dizer: eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pela recepção daquilo que eu digo. Aliás, eu não controlo o que as pessoas entendem daquilo que eu digo, né? E isso foi muito observado lá no início, essa falta de comunicação, particularmente do docente com os seus alunos, né? E foi algo que muitas vezes a gente teve que intervir e tentar resolver, né? E aí, de novo, acho que fica um agradecimento muito especial, e eu não vou me cansar de estressar esse ponto, né? Ainda antes de começar o modelo remoto, lá na fase 0, quando eu solicitei a todos os docentes um novo planejamento, né, a gente teve literalmente a resposta de 100%, né? Então, quando eu digo aqui que a gente passou do dia para a noite, né, de menos de 10% a 100% dos docentes em atividades remotas, isso foi literalmente verdade, né? Não teve um docente que se negou, ou foi contra, ou deixou de fazer, ou deixou de tentar fazer isso, né? 100% dos meus 89 docentes, dos 65 docentes, perdão, aderiram ao modelo para tentar fazer o melhor possível, e isso foi, na verdade, fundamental. Obviamente, nem todo mundo segue
os nossos conselhos, a gente teve alunos que continuaram com uma sobrecarga de tarefas, a gente teve professores que continuaram tentando replicar o modelo tradicional, falta de comunicação continua existindo, né? E aí isso passa para uma fase 2, que já ocorreu meados de abril. Essa fase 1, na verdade, ela foi o final de março inteiro, né? Então, desde o dia 13 de março até, né, talvez a primeira semana de abril, a gente trabalhou em fazer com que todos os alunos tivessem os equipamentos, em que todos os professores se sentissem confortáveis com a plataforma que eles escolhessem, e a gente trabalhou para que os alunos evitassem uma sobrecarga de tarefas. E tentamos, em paralelo a tudo isso, resolver todos os problemas de comunicação que apareciam, né? Numa fase 2, e isso já foi, né, meados de abril, mais ou menos, ocorreu uma fase de adaptação, porque claramente os alunos perceberam que a sobrecarga ia aumentar se eles mantivessem, e os professores perceberam que não vai rolar, não funciona eu trazer aquilo que eu fazia presencialmente para algo remoto. Demorou menos de 15 dias e eu fico feliz que isso tenha sido percebido lá no início. E eu acho que uma das grandes vantagens da gente perceber isso, né, passa por uma outra frase que eu vou trazer aqui, de um historiador, né, hoje bastante famoso, Yuval Noah Harari, né, que diz o seguinte, né: a maior descoberta científica foi a descoberta da ignorância. Uma vez que os humanos se deram conta de quão pouco sabiam sobre o mundo, eles tiveram um motivo muito bom para ir em busca do conhecimento, o que abriu o caminho para o progresso, né? Então, resumindo, você saber e admitir a sua ignorância em alguma coisa faz você ir em busca do conhecimento. Isso, na verdade, foi talvez o grande trunfo que a gente teve numa fase de readaptação, porque os docentes perceberam que nenhum deles sabia fazer um modelo remoto. Admitir a ignorância foi o primeiro passo para que a gente conseguisse remodelar toda a estrutura de ensino e adaptá-la de acordo com a turma e com a disciplina que a gente tinha naquele momento, né? Então, todos eles chegaram, ou grande parte deles, chegaram à conclusão de que ensinar remotamente não é fazer o que se fazia presencialmente, só que agora por vídeo, da sua casa, né? E algumas coisas que eles aprenderam e que a gente foi resumindo em instruções gerais, né, foi, primeiro, né, que física é sim bastante abstrata, apesar das pessoas ignorarem isso, e que conceitos abstratos levam tempo para aprender, né? E esse tempo muitas vezes é subestimado pelos docentes, na carga horária e por aí vai, né? Então, o que aconteceu foi que vários docentes começaram a se perguntar o que de fato é importante, o que de fato é paralelo, e todo o conteúdo da disciplina foi readequado, e o tempo para que a gente ministre todo o conteúdo também foi readequado, né? Então, um bom português, os professores em algum momento botaram o pé no freio em relação à entrega de conteúdo, né? E adequaram o tempo e o conteúdo a essa nova situação, né? Isso fez uma questão, isso começou no Instituto um processo que há muito tempo eu buscava enquanto coordenador, que é uma conversa muito grande e muito forte sobre toda a estrutura curricular. E particularmente não no macro, né, no número de disciplinas, mas no micro, né, naquela disciplina. O quanto ela é importante, o quanto tudo que se passa naquela disciplina é importante. Então isso abriu dentro do Instituto de Física uma discussão muito grande sobre o que de fato é relevante em cada disciplina e o que de fato a gente precisa, quais são os objetivos de fato. Não aqueles que ficam escritos no projeto pedagógico, mas aqueles que são de fato transmitidos na sala de aula, né? Então esse foi um processo bastante interessante. Uma outra coisa que a gente aprendeu, eu particularmente aprendi isso com a minha disciplina, é de que a gente não pode depender dos modelos puramente síncronos ou puramente assíncronos, né? Então, vários docentes criaram várias ideias, né? As principais e mais populares delas foram, bom, eu vou continuar fazendo aquilo que eu fazia presencialmente, só que por vídeo. Então, no horário da minha aula, eu vou colocar, eu vou instalar no Google Meet, né? Tem um tablet ou qualquer coisa que me permita escrever e vou continuar dando a minha aula normalmente, né? Eles perceberam que isso não funcionava,
né? Primeiro porque é muito difícil ter uma conexão extremamente estável por 2 horas de uma turma muito grande de alunos, e mesmo a conexão do docente pode não ser estável durante as 2 horas, né? Que é o tempo de aula, em geral, que a gente tem lá no Instituto de Física. Outras pessoas foram para o caminho exatamente oposto, né? E totalmente 100% assíncrono, né? Eu vou gravar as minhas aulas e vou deixar elas dentro do ambiente virtual de aprendizagem, mesmo até dentro do YouTube. A gente tem uma quantidade de conteúdo muito grande nesse momento dentro do YouTube. E os alunos podem assistir conforme eles se adequarem a essa nova dinâmica dentro de pandemia, né? Esse modelo também não funcionava, porque, de novo, a gente precisa que para esse modelo funcionar, as pessoas precisam aprender a gerenciar o seu tempo. E essa é uma grande dificuldade que o nosso modelo educacional não ensina de forma alguma, né? Talvez os alunos que chegam até o final do modelo educacional, eles aprendem isso para ser bem-sucedidos, mas em nenhum momento isso é ensinado. Isso, na verdade, é mais uma parte da experiência universitária do que, de fato, algo propriamente pensado para funcionar nesse formato, né? E, por fim, vários professores começaram a perceber que eles poderiam utilizar a internet para atividades práticas. Vários exemplos, várias situações poderiam ser encontradas através de vídeos na internet de uma forma muito melhor do que ele poderia fazer na lousa, na antiga lousa e giz, no atual tablet para os próprios alunos, né? Então, vários docentes começaram a buscar uma quantidade muito grande de informações para acrescentar, complementar toda a informação da aula. E como essa é uma parte que já estava complementando, isso conseguiria livrar um pouquinho o tempo das 2 horas de aula. Então, a gente começou a fazer uma coisa que, em geral, o mundo desenvolvido já percebeu, né? Diminuir a quantidade de horas de fala de docente dentro de sala de aula e aumentar a parte prática usando tudo que a gente tem disponível ao nossa mão, né? E aí, as coisas passaram a funcionar de uma forma muito boa, uma vez que todos os modelos foram adaptados e praticamente eu tinha esse número de cabeça, mas mais de 90% das disciplinas tiveram alguma adequação em relação ao plano emergencial que foi entregue no início das atividades remotas, né? E isso foi graças muito à abertura que os docentes tiveram de reconhecer que era algo novo também para eles, e isso permitiu uma abertura para que eles pudessem dialogar com os alunos e encontrar uma melhor solução. Tudo funcionou muito bem, e tudo vinha funcionando muito bem até meados de junho, porque aí começam as preocupações, né, com aquilo que eu acho que eu costumo dizer que mata o aprendizado, né, que é como eu vou avaliar uma disciplina em tempos remotos, né? Enfim, de fato, eu acho que essa é talvez a grande dificuldade das pessoas, enquanto a gente entender a avaliação, um formato tradicional de avaliação, baseado na área de exatas, ela é praticamente baseada em provas, né, de exercícios, de livro-texto, que muitas vezes tem solução, inclusive, disponível na internet. E aí a gente teve muita coisa a aprender, né? Então, a primeira coisa é o que é a avaliação, né? E esse tipo de avaliação, o que ele leva? Eu gosto muito de uma frase também de um colega da físico, né, o professor Eric Mazur, lá em Harvard, que costuma dizer, né, da perspectiva do estudante, a parte importante é a avaliação, né? E você percebia isso muito claramente nos alunos lá no início dessas atividades remotas, né? Porque eles têm uma atividade prática de que eles precisam passar na disciplina, né? E toda essa insegurança quanto ao futuro provocou uma ansiedade muito grande nos alunos inicialmente, né? Porque essa era a parte importante para eles, né? Como eles seriam avaliados e como eles passariam na disciplina, né? E se você realmente, enquanto docente, né, quer aprender, quer garantir que seus alunos aprendam, né, então talvez a gente tenha que repensar
o que é a avaliação e como essa avaliação pode promover aprendizado, né? Enxergar a avaliação como uma oportunidade de aprendizado e não como uma punição, né? Que é geralmente a forma como os alunos enxergam, né? Então, ele termina, né, essa frase dizendo que as provas ou os exames, né, geralmente são vistos como eventos estressantes, né? E os eventos estressantes não são uma boa forma de aprender. Os exames, e aí a frase que eu copiei, né? Os exames são os assassinos silenciosos do aprendizado, né? E de fato a gente viu isso porque nós não tínhamos nenhuma instrução específica para os docentes no momento de como eles deveriam avaliar cada disciplina. Disciplinas experimentais têm um contexto muito diferente de disciplinas teóricas. Disciplinas de física básica têm um contexto muito diferente de disciplinas de física avançada. Disciplinas que são mais profissionais, como disciplinas da física médica, são muito diferentes das disciplinas mais acadêmicas, como as disciplinas de bacharelado. Então, assim, era impossível você ter um modelo que garanta uma uniformidade, um modelo de avaliação que garanta uniformidade, né? E mais do que isso, essa prática deveria dialogar com o que cada professor estava fazendo em sala de aula. E aí o que a gente aprendeu, no final das contas, é que os professores foram é necessário a gente repensar esse modelo de avaliação e particularmente, e até mesmo essa ideia de nota entre 0 e 10, né? Não só agora em tempos de pandemia, mas para o futuro também, né? A primeira coisa, e essa foi a grande instrução que a graduação deu aos docentes da física, né, foi que não era possível controlar variáveis como a estabilidade da internet e os acessos a equipamentos digitais, né? Eu tenho alunos, a Unicamp tem alunos do Brasil inteiro, e eu tenho alunos que estavam na Bahia, e enquanto a prova estava sendo ministrada num certo horário, pode ser que você estava tendo chuvas imensas, né, lá na cidade do aluno que, né, fez a internet dele cair. E você não pode punir um aluno por essa situação, né? Então, o tempo usual de 2 horas é um tempo muito curto para dar liberdade a todos os possíveis problemas que você pode ter, né? E quando você tem 5.000 alunos, acredite, você vai ter problemas, né? Por mais improvável que eles sejam. Então, a direção, o direcionamento que a gente teve, essas provas, elas teriam, ou esses exames, né, eu não gosto de termo provas particularmente, eles teriam que ter um tempo maior do que o tempo usual, né? E esse tempo poderia variar pelo menos entre 12, idealmente um mínimo de 24 horas. Né? E aí, a sugestão, de novo, que vem de tudo que a gente aprendeu com metodologias ativas, é que avaliações contínuas e avaliações abertas, né, na forma de problemas abertos ou de projetos, eles têm uma maior aceitação com os alunos, têm uma maior aderência e eles produzem maior aprendizado. Isso, eu tenho, de novo, vários trabalhos onde a gente mediu o ganho de aprendizado de alunos a partir dessas avaliações, né? E a gente, enfim, indicou que as avaliações fossem feitas nesse formato. Obviamente, nem todos os docentes, né, se você tem 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, é muito difícil você convencer ou ser convencido de que aquilo que você faz não vai dar muito certo. Então, nós tivemos uma grande quantidade de docentes que mantiveram o modelo tradicional de avaliação, e isso levou a uma fraude generalizada das avaliações. E na graduação a gente consegue captar isso porque a gente monitora estatisticamente todas as disciplinas que a gente tem, com as notas médias e com enfim, a gente tem um modelo histórico, né? Desde 67, quando o Instituto de Física foi criado, os cursos de Física na Unicamp começaram, nós temos aí todo um histórico de disciplinas e de notas, né? E você percebe claramente uma fraude generalizada, particularmente e muito centralizada nos professores que insistiram no modelo de prova similar ao modelo presencial, né? Colocando problemas de livro-texto
e problemas, e solicitando aos alunos que fizessem essas avaliações sem auxílio externo. Então, enfim, essa foi uma lição que alguns docentes tiveram que aprender na prática, né? E talvez, eu costumo dizer para os meus alunos, né, também vale nessa situação, a melhor forma de aprender é errando, né? E essa talvez foi um grande aprendizado que a gente teve, e foi uma das grandes dificuldades que a gente teve de aplicar avaliações de forma correta. Curiosamente, todos os docentes que foram para o modelo continuado de avaliação, né, com questões abertas ou mini projetos, ou trabalhos, inclusive, monografias e por aí vai, mini monografias, né, de forma regular, tiveram muito mais sucesso com a avaliação e um retorno, um feedback muito melhor dos alunos, isso documentado pela graduação também, né. O grande desafio é que muitas vezes a gente tem disciplinas com mais de 1.000 alunos. Então, como você consegue escalonar essas avaliações continuadas para um universo de 1.000 alunos, é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer, né? Porque isso, enfim, tem um custo muito grande de pessoal e de tempo de avaliação, né? Então, isso é algo que ainda está em aberto, a gente ainda não consegue ainda achar uma solução, particularmente para essas disciplinas que têm uma quantidade acima de 500 alunos, né? Enfim, eu já me alonguei mais do que eu gostaria de falar, mas eu tentei passar um pouquinho, primeiro o contexto, né? E como que esse contexto ajudou a gente a tomar, mais do que as decisões, ajudou a gente a tomar decisões rápidas, né? E nos precavermos, nos anteciparmos de problemas que a gente saberia que existiriam, né? Ainda assim, como eu mostrei agora, no final, particularmente, a gente ainda tem problemas, né? Então ainda tem um longo caminho de descobertas que a gente ainda vai fazer pela frente, mas a conclusão que eu chego é que no final essa jornada pode valer muito a pena, né? Eu consegui, num espaço muito curto, né, de 3, 4 meses, fazer coisas que eu não tinha conseguido como coordenador de graduação nos últimos 4 anos, que passam desde uma rediscussão do modelo de ensino, rediscussão de programas e objetivos de disciplinas, né, até uma rediscussão completa e generalizada de avaliações. Então, isso, na verdade, tem sido... e são coisas que a gente vai aprender, que a gente tem aprendido, que eu acho que vão além da situação atual que a gente vive no momento, né? Talvez uma das coisas mais gostosas que eu tenho escutado de vários dos meus docentes é que o quanto eles aprenderam que outras coisas podem ser mais eficientes do que simplesmente o modelo expositivo em sala de aula, e vários docentes têm terminado conversas comigo dizendo, mesmo que a situação volte ao modelo presencial, eu vou manter algumas coisas daquilo que a gente fez, né? Isso também tem levantado uma quantidade muito grande de discussão entre os alunos, né? Particularmente os cursos noturnos, onde a gente tem aula até 11 horas da noite. Os alunos têm percebido a conveniência que é você assistir aulas dentro da sua casa até 10h30 da noite, ao invés de, né, estar na universidade 10h30, a Unicamp, do ponto de vista geográfico, é bem deslocado do resto da cidade de Campinas, né? Então, se você termina as aulas às 10h30, 10h40 da noite, esse aluno muitas vezes pode chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, para ir trabalhar no dia seguinte, né? Então, certamente, situações onde você pode assistir essa aula já da sua casa, e de pijama, se for o caso, é muito mais cômodo para esses alunos. Então, isso tem aberto, inclusive, discussões para os cursos noturnos de procedimentos, né? Então, no final, eu acho que essa jornada pode valer a pena. E, como diz o ditado, né, geralmente a vida é mais sobre a jornada do que sobre o destino final, né? Então, com isso, na verdade, eu vou parar por aqui e vou encerrar talvez com uma frase que eu fui apresentado por um dos meus docentes durante esse período de pandemia, e um dos docentes que era muito reticente a mudanças, e ele comenta para mim, a questão de algumas semanas atrás, né, uma frase desse filósofo britânico, né, Bertrand Russell, que em todos os assuntos geralmente é uma coisa saudável, não só agora, mas sempre,
você colocar aí um ponto de interrogação nas coisas que muitas vezes e por muito tempo você assume como verdade, né? E eu acho que, vindo de um docente muito reticente à mudança, isso tem uma representatividade e um significado muito grande, né? E de alguém que mudou completamente o seu modelo de aula ao longo da pandemia, né? Então, com isso, eu já falei demais, mais do que eu pretendia, isso geralmente acontece comigo, mas termino por aqui, agradeço a atenção e, enfim, eu queria fazer o tempo mais curto possível para que a gente pudesse ter bastante tempo de discussão e de troca de ideias e experiências, né? Então, com isso, paro por aqui, Alessandra, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, professor Rickson, muito obrigada, muito interessante a sua apresentação, um relato de experiência importante para a gente que está agora vivenciando isso, né? Porque nós vamos começar o período em EAD emergencial a partir de 3 de agosto, né? Então, agora a gente está passando por esse momento de repensar as disciplinas, de reestruturar, né? Eu mesmo nas minhas disciplinas eu tô quebrando a cabeça para ver a melhor forma de trabalhar, né? Porque às vezes a gente tem vamos dizer, uma tendência a realmente repetir o presencial, né? E a gente, apesar de eu trabalhar muito tempo com EAD, tem algumas partes da minha disciplina que eu nunca tinha pensado, né, em trabalhar com elas à distância e agora, né, como foi bem dito na tua fala, a gente é provocado a repensar, né? Então, às vezes, esses movimentos que quebram as nossas certezas, como a frase final ali, né? Que a gente tem algumas coisas já enraizadas, esses momentos como essa pandemia, que é uma coisa totalmente inesperada, né, que bagunça com toda a estrutura de planejamento que a gente tem, né? Então, e eu que sou pró-reitora de planejamento, né? E que a gente, né, a vida é planejar e ter as coisas muito certinhas, né? Então, um momento como esse é um momento para a gente repensar tudo, né? E repensar muito como eu vou chegar no meu estudante, né? Que é o que a gente está aqui trabalhando muito e que, pelo seu relato, vocês se preocuparam muito também na hora de pensar, né? Então, assim, muito interessante, eu achei muito legal que, apesar, né, a média de idade dos professores, né, já não é tão baixa, né, que todos, que teve uma adesão de 100%, então isso é uma coisa muito, muito interessante, né, porque a gente tende a associar, né, uma certa resistência, né, a professores que estão há muitos anos já trabalhando no presencial, né? Mas, como eu disse, é um momento para todo mundo, né? Repensar e trabalhar nessa nova modalidade, assim, de uma forma diferente, né? Então, eu já tenho várias perguntas que foram enviadas, né? Então, eu vou, eu vou passar para as perguntas, mas eu acho que uma das coisas que eu queria ressaltar pessoalmente é a questão da avaliação, né? Que a gente tem trabalhado e reforçado muito nesses webinários, né? Que a avaliação na educação à distância é diferente, né? A gente não pode repetir as fórmulas do presencial porque não vai dar certo. O seu relato deixou bem claro isso, né? Eu acho que antes da gente se preocupar com a fraude, porque a fraude vai acontecer, né? A gente tem que se preocupar com outra forma de avaliar para que isso não aconteça, para que a gente possa avaliar como você apresentou, né, avaliações mais abertas, avaliações continuadas, né, avaliações formativas, né, e não só somativas. Então, trabalhar com avaliações formativas é muito importante nesse momento, né, e a avaliação ser nosso aliado no aprendizado e não, né, como tu bem disseste, a palavra prova, não é para provar nada para ninguém, né, é para auxiliar no aprendizado. Então, eu acho que eu queria fazer um recorte para eu não me estender, mas da tua fala eu achei muito forte isso, porque demonstra o que a gente vem falando, né? Então, como vocês já estão trabalhando e já têm os dados e já conseguiram detectar essas questões de fraude, a gente vem batendo muito nessa tecla, né? Da gente repensar as avaliações serem de uma forma mais contínua e muito mais distribuída no decorrer do semestre, não aqueles momentos de corte, né? Agora eu vou avaliar para tudo e vamos fazer uma prova,
né? Então, eu queria parabenizar vocês por toda essa reflexão, né, em cima da questão da avaliação, que realmente eu acho que é uma questão bem importante e fundamental nesse momento. Mas então, professor Rickson, eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei, mas eu vou passar então para as perguntas, Pode ser. tá? Então, quadro Então, número americano. isso. Então, a gente tem várias perguntas de professores, alguns da área de física e outros que não são da área, né? Então, algumas perguntas mais direcionadas e outras mais gerais, né? Professora Maíra, ela pergunta o seguinte: Rickson, boa noite. Gostaria de saber como vocês fizeram com as disciplinas de laboratório. Essa geralmente é a primeira pergunta que a gente recebe na física. Porque, em geral, quando você vai conversar na matemática, por exemplo, é muito fácil, entre aspas, né? Porque são, em geral, disciplinas que têm a mesma característica, né? São disciplinas essencialmente teóricas. A física, assim como a química sofre ainda mais do que a física, né? A biologia também. O que a gente fez com as disciplinas experimentais? De início, vou ser muito honesto, quando no dia 13 eu mandei o primeiro e-mail para todos os docentes solicitando um replanejamento, eu já estava pronto com um e-mail de retorno para os professores das disciplinas experimentais, dizendo, olha, eu entendo que não é possível fazer esse tipo de coisa. Para minha surpresa, eu não recebi nenhum e-mail se negando a tentar fazer alguma coisa dos professores que estavam dando aula de disciplinas de laboratório. Pelo contrário, o que eu recebi foi uma quantidade muito grande de propostas diferentes, né, de como manter o curso de laboratório funcionando. E, assim, eu posso dizer disciplina a disciplina, porque de fato as soluções são várias. Eu vou tentar resumir tudo de uma forma genérica, numa seguinte situação. O que a gente fez com as disciplinas de laboratório? As questões de laboratório, né, os experimentos que conseguiriam ser feitos dentro de casa, da casa do aluno, nós fizemos isso. E laboratórios de física básica, né, de mecânica, por exemplo, aí vai entrar uma questão mais técnica aqui agora, laboratórios de mecânica, laboratórios de ótica, né? Ótica você pode fazer vários experimentos com o celular, né? Você tem um detector de luz e muitas vezes você tem até a fonte de luz, que é o flash do celular. Laboratórios de ótica, de mecânica, de termodinâmica, você consegue fazer muita coisa dentro da casa do próprio aluno, né? Obviamente, os professores tiveram que pensar em experimentos muito diferentes daqueles que eram planejados dentro do laboratório, mas que cobririam os mesmos conceitos dentro do laboratório, né? Então, os experimentos que puderam ser transladados para a casa do aluno, eles foram. Alguns experimentos que não puderam ser transladados, né, que você não tem a ferramenta para poder fazer, muitos professores usaram simuladores virtuais. Então, os laboratórios de eletrônica, de eletricidade, né, você tem simuladores, né, de graça na internet que os docentes acharam e usaram esses, né, simuladores de Plattboard para poder fazer, para que os alunos pudessem realizar simulações, né. Também foi a solução dos laboratórios mais avançados, utilizar applets disponíveis na internet para visualizações. Os experimentos que a gente não conseguia achar visualizações, né, na internet e nem conseguiríamos fazer ele na casa dos alunos, o que a gente fez foi, o docente foi até o laboratório, gravou os experimentos, gravou os dados, compartilhou a realização do experimento com os alunos e depois compartilhou os dados. Então, o trabalho de análise, o trabalho de fazer o laboratório ainda aconteceu, né? O que nessa última situação os alunos perderam foi esse contato com o errar, né? E errar é importante para aprender. Para o próximo semestre, o que a gente está tentando fazer é elaborar kits de experimentos e mandar esses kits pelo correio para a casa dos alunos, né? E o fato de que, em geral, nos laboratórios eles trabalham em grupos, pode fazer com que o custo seja muito viável, né? Porque eu não preciso que todo aluno tenha o seu kit, eu preciso que eles trabalhem remotamente, né? Como geralmente já acontece nos laboratórios presenciais, né?
São Mas três, três eles, alunos mas, trabalhando. desculpa lhe interromper, mas daí eles vão se encontrar para trabalhar em Não, grupo? eles vão fazer tudo Daí, remotamente. Um aluno vai estar fazendo. um aluno do Isso. grupo vai fazer. Ah, tá. Mas, assim, Daí, na prática, de forma presencial, isso também acontece. Um aluno sim, faz e sim, os um outros dois faz e os ficam outros em. escolhendo. Então, eu acho que a situação é essa. Os alunos terão a liberdade de escolher para que endereço a gente vai mandar, mas essa é algo que a gente está tentando viabilizar para o segundo semestre. Nosso segundo semestre vai começar em setembro, meados de setembro. Né? Então, a gente ainda tem um tempo para tentar viabilizar isso. Sobre essa questão dos laboratórios, o professor Mirko pergunta. Ele fala, bom, primeiro, obrigado, professor, pela sua explanação. E ele pergunta se teria algum relato de experiência de disciplinas práticas que tenham como laboratório uma área específica no hospital. Porque a gente tem física médica, né? Então a Tem. gente tem atividades no hospital. Então, a gente tem dois momentos diferentes. Então, especificamente o curso de Física Médica, todas as disciplinas, todas as disciplinas do curso de Física Médica, né, já são disciplinas, são básicas da Física Médica, mas não são disciplinas básicas de Física. Essas disciplinas, elas são todas ministradas dentro do curso de Física e elas já estavam no formato de metodologia de projetos. Então, a gente ensina a interação e detecção da radiação no formato de projetos, a gente ensina radiobiologia nesse formato e por aí vai. Né? Então, o que aconteceu foi que a gente já tinha uma quantidade muito grande de experimentos, de dados, de documentação desses projetos, de turmas anteriores, de anos anteriores. E o que a gente fez, no final das contas, foi que os alunos tiveram essa experiência fora do laboratório. Né? Dito isto, a gente tem para o último ano da Física Médica aqui, ele é inteiramente de estágio dentro do hospital. Que, como todo hospital foi evacuado naquele primeiro momento, os alunos da Física Médica também foram evacuados. Né? Então, eles não tiveram nenhuma atividade dentro do hospital relacionada com o estágio. Uhum. Isso não afetou as disciplinas da Física Médica, porque os laboratórios são feitos separadamente dentro da Física mesmo. Mas dentro do hospital, a gente cancelou todas as atividades. Hoje de manhã, inclusive, eu tive uma reunião com os responsáveis pelos estágios no hospital, né? Porque agora a gente tem um parecer, né, de que os alunos que têm atividades dentro do hospital, eles podem retornar para as atividades no hospital. No caso da Física Médica, particularmente, conversando com o setor os setores, né, os serviços dentro do hospital que eles usam, que é basicamente radioterapia, radiologia e medicina nuclear, a gente chegou à conclusão de que haveria um risco muito grande que não compensaria o benefício, considerando, né, que esses alunos já passaram por atividades práticas nessas três áreas, nas disciplinas teóricas associadas a elas, e então o que a gente faria seria transformar esse estágio num estágio virtual de fato. Né? Eles ainda teriam contato com o hospital e com o pessoal do serviço, mas remoto. Né? Ah, que interessante isso. E vão fazer todas as atividades, né, que são planejadas, todos os planejamentos de proteção radiológica e por aí vai, os planejamentos de radioterapia. Eles vão fazer tudo isso, só que remotamente, vendo o serviço à distância. E não estando lá dentro junto com as pessoas que têm que estar lá. O nosso curso de informática biomédica também já está estruturando os seus estágios para serem remotos, né? Então, da física, vocês já fizeram assim também, bem interessante. Bom, eu tenho agora duas perguntas que, na verdade, sobre o mesmo tema. A professora Tatiane pergunta: você conseguiria dizer, em média, quantas disciplinas diferentes cada docente adaptou do presencial para o ensino remoto nesse momento? E a professora Ana Carolina pergunta quantas disciplinas, em média, cada docente ministra, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, porque se todos adaptaram, né? Eu não sei se eu entendi exatamente a primeira pergunta, mas vamos lá. Cada docente no Instituto de Física ministra uma disciplina por semestre. Isso eu diria que acho que um privilégio no contexto brasileiro, de fato. Né? Então, essa é uma vantagem. Cada docente só precisou se preocupar com um único conteúdo, uma única disciplina. Né?
A gente tem um conjunto de docentes que ministra 2 disciplinas por semestre, mas geralmente a segunda disciplina é uma disciplina de orientação. Então ela já não necessita de uma adaptação muito grande. Então, basicamente é isso, é uma disciplina diferente por docente, e todas elas foram adaptadas para o modelo remoto. Então, não sei se foi exatamente esse o contexto do espírito da primeira Era pergunta. isso, eu acho que era isso a pergunta. A gente tem uma situação bem diferente, né? Nós somos uma universidade que tem um dos menores índices de número de professor por aluno, índice, menor índice de número de professor por aluno, né? A gente tem, os professores têm várias disciplinas, a gente realmente tem que, nesse momento, vai ter que adaptar muito mais, né, disciplinas para trabalhar remotamente, né? Não tem. Eu posso puxar o gancho rapidinho? Porque Claro. uma das coisas que eu não mencionei, e foi um dos aprendizados que a gente teve e vai colocar em prática agora no segundo semestre, é que o modelo remoto ele é muito mais flexível do que o modelo presencial, né? Inclusive com questão de horários, né? Então, uma das grandes dificuldades que a gente teve é que a gente tinha disciplinas que eram ministradas, como eu disse, para mais de 1.000 alunos, e isso é feito em... Né, eu tenho disciplinas que eu tenho 30 turmas daquela disciplina, e mais de 8 docentes diferentes naquela disciplina, né? O que a gente aprendeu? Essa flexibilização ela é ruim, inclusive do ponto de vista de logística, né? Com atividades, quando você vai fazer atividades, seria bom que todo mundo tivesse mais ou menos o mesmo tempo para fazer essas atividades, né? E o fato dessas disciplinas terem horários diferentes fez a gente ter uma dificuldade muito grande, inclusive do ponto de vista de logística, para fazer essas atividades. O que a gente está preparando para o segundo semestre? Né? Algo que simplifique a logística, né? Eu abro mão completamente dos horários, e eu mantenho disciplinas, eu só preciso garantir que essas disciplinas, né, não tenham conflito para uma mesma turma. A gente está abrindo mão desses horários e o que a gente está querendo fazer é colocar todas as disciplinas num único horário. Então, isso, na verdade, facilita, porque eu não preciso mais de ter 8 docentes para ministrar, por exemplo, Física 1. Né? Eu posso ter o mesmo docente ministrando aquela disciplina para 1.000 alunos. Logisticamente é um negócio mais fácil. Então, talvez quando você tem um docente e mais de uma disciplina para fazer, essa pode ser uma das sugestões. Você fixa um docente numa disciplina, ou fixa um grupo de docentes numa disciplina, para que você consiga dar mais foco, né? O docente conseguir focar mais em uma única coisa. Eu tenho conversado com alguns colegas, inclusive a questão, por exemplo, no Moodle, né? A gente pode ter várias turmas e separar em grupos na hora de trabalhar as atividades, né? Então a gente pode ter os conteúdos, né? Os vídeos, seja o que for colocado comum, e na hora, por exemplo, de fazer um fórum, alguma coisa, separa usando os grupos, né? Ou ainda mais interessante, mesclando os grupos, né? De cursos diferentes de uma mesma disciplina, que podem ser, né, gerar trocas entre os alunos que no presencial não tem, né? Esses são benefícios que a gente tem investigado, né? Então, primeiro, a comunicação entre os alunos, que certamente é prejudicada, mas eles têm comunicação com alunos que eles não pensariam em ter inicialmente, né? Uhum. E você pode pensar isso não só entre alunos, mas entre universidades, né? Porque no formato que você está, o que impede um aluno, né, da Física Médica da Unicamp trabalhar em conjunto com o aluno da Física Médica de outra universidade? Uhum. O conteúdo deveria ser o mesmo, particularmente em física, né? Então, enfim, você começa a abrir possibilidades que a gente nunca aventou inicialmente, né? Bom, eu vou continuar com as perguntas, senão a gente não vai conseguir Vamos lá. terminar. Vamos lá. Outra dúvida da professora Maíra. Pela sua apresentação, o Instituto já estava preparado, pensando em uma nova metodologia e com muito material já disponível, inclusive disciplinas inteiras gravadas. Você tem ideia de quantas disciplinas tiveram que ser totalmente formuladas neste novo período? Ah,
Bom, vamos lá. O Instituto estava preparado, eu diria, em termos, né? O Instituto, eu diria que o Instituto não estava preparado. Eu acho que ninguém estava preparado para o que aconteceu. E o Instituto não estava preparado porque, assim, você tinha menos de 10% dos docentes adotando metodologias ativas. Mas o que eu posso te dizer é que eu acho que o Instituto, a gente sabia, ou uma fração pequena de pessoas, e tudo isso, e tudo que você precisa ter uma fração pequena de pessoas, e particularmente dentro da coordenação, isso ajuda muito, né? Sabia o que poderia acontecer. Então a gente conseguiria antecipar problemas que para a gente seriam óbvios pela experiência que a gente tinha, mas para instituições que nunca tiveram esse formato, né, muito bem sedimentado, institucionalizado, eu diria, né, não seriam tão óbvio, né? Então, eu tive contato com outras universidades aqui, outros, pelo menos, campi do estado de São Paulo, e eles enfrentaram problemas que, para mim, eram muito problemas óbvios que iam aparecer e que a gente já conseguiu adiantar a solução, né? Então, acho que essa foi a grande vantagem. Eu não diria que a gente estava totalmente preparado, particularmente do ponto de vista docente. Eu tinha 90% dos docentes que davam aula expositiva e nunca consideraram outras hipóteses, né? Então, nesse sentido, eu diria que eu não estava preparado. E o número de disciplinas, como é um docente por disciplina, é mais ou menos essa fração aí. Da ordem de 90% das disciplinas tiveram que ser adequadas, né? A gente tinha conteúdo de mais do que esses 10%. Porque, como os meus docentes não têm disciplinas fixas, a gente muda a cada semestre, você consegue rodar um pouco mais, né? Agora, a grande quantidade de disciplinas que a gente tinha já material preparado, e por material preparado eu digo vídeos, né, aulas gravadas, são disciplinas básicas, né? Então, Física 1, Física 2, todo o conteúdo de Física Básica, né? O conteúdo que é a transição da Física Básica para a Física Avançada, que é a Física Moderna, né? A gente chama de estrutura da matéria. A gente tinha conteúdo, por exemplo, de interação da detecção com a radiação. E a gente estava construindo alguns outros conteúdos, e o meu vínculo era mais o professor do que, de fato, a disciplina, né? Aqueles professores que eu tenho reconhecidamente, que são reconhecidos como excelentes professores para os alunos, são aqueles professores que eu ia atrás para poder gravar as aulas deles, né? Agora, de uma hora para outra, eu tenho 100% do conteúdo, né? Porque praticamente todos os professores gravaram essas aulas para disponibilizar de forma assíncrona depois. Sim. Essa Então, questão, né, de ser assíncrono é muito importante, né, professor Rickson, porque a gente tem vários alunos com não impossibilidade de acesso, mas acesso limitado, né, e a gente fez um trabalho com a Prograde, né, como vocês fizeram também, de um levantamento disso. Então, tem muitos que dividem computador, às vezes com o irmão, né, então como é que a gente vai ter aulas sempre síncronas se o irmão vai estar tendo aula também, né, por exemplo? Então, a gente tem que dar essa flexibilidade, né? Então, é bem importante. agora, eu só vou fazer um adendo aí. O que a gente descobriu, de fato, assim, a gente sempre partiu do pressuposto que essas aulas, eu deveria ter material de forma assíncrona, né? O que foi surpreendente para a gente foi descobrir que só as disciplinas que só mantiveram aulas assíncronas, elas não funcionaram. Essa foi, na verdade, uma surpresa muito grande para a gente. Só assíncrona? Só assíncronas, elas não Sim. funcionaram, né? E esse foi uma surpresa, inclusive, para a minha disciplina, porque a gente tinha todo o conteúdo já gravado, né, pela forma como eu dava as minhas aulas. Então, a gente tinha todo o material de informação já de forma assíncrona. E dentro de sala de aula, o que a gente fazia eram os projetos. Então, todo o nosso foco, todo o meu foco, né, da minha disciplina, quando a gente foi para o modelo remoto, foi particularmente para os projetos, né? O que a gente percebeu é que isso também não funcionava. Os alunos precisavam. E eu acho que tem uma junção de diferentes fatores, entre eles a questão social, né? Você perdeu completamente, né, nesse contexto de pandemia, todo o convívio social. E o momento assíncrono permitia aos alunos esse convívio social, né? E aí, do meio do semestre, mais ou menos, até agora, né, no final, o semestre ainda não acabou para a gente,
Eu tenho mantido atividades síncronas, e o que a gente aprendeu, na verdade, e os alunos caem, de fato, né, por instabilidade de internet, mas é muito engraçado, porque mesmo estando, sei lá, 5, 10 minutos lá dentro, eles fazem questão de estar notados, né? O que eu acho que é problemático é quando você tem todo o conteúdo da disciplina só de forma síncrona. O que a gente. O manual de boas práticas que eu acho que a gente tem encaminhado aqui é de que o conteúdo esteja disponibilizado de forma assíncrona, né? Mas que o período síncrono seja utilizado para questões sociais, relações sociais. Seja atendimento de dúvidas, seja aulas motivadoras que exploram o conteúdo, né? Mas não para o conteúdo em si. É mais ou menos essa linha que a gente tem Não, seguido. eu acho que nem para um lado totalmente, nem para o outro, né? Porque essa questão, uma das disciplinas que eu ministro é no primeiro ano, né? No primeiro semestre. Eu estou planejando vários momentos assim com eles, porque senão esses alunos não criaram nenhum vínculo, né, com o curso ainda, né? Não é nem só com o professor, porque o professor viu duas vezes, né? Duas semanas antes de parar. Mas essa questão assim do vínculo entre eles com o curso, né? Eu acho que é bem importante a gente mesclar, mas sem a obrigatoriedade, né? Porque o aluno, se ele cair, coisa, então são momentos que a gente está ali, mas que ele, se tiver problemas, não vai ser penalizado por isso. Eu acho que esse tem que ser o norte, né? A gente faz o síncrono, mas sem penalizar aquele que não pode estar ali, né? Eu Eu acho acho que que esse é a direção geral, né? é. E já que você comentou também, as duas pontas são muito importantes. Os ingressantes e o último ano. Esses são fundamentais que a gente cuide e tenha um olhar muito especial. Bom, vou seguir as perguntas, senão a gente não vai terminar. Vamos lá, Eu tenho uma desculpa. professora da professora Graziella, excelente explanação, saudades das básicas de engenharia. Tenho uma pergunta: quais são as principais experiências exitosas de avaliação até o presente momento? Avaliação continuada, baseada em projetos, problemas, trabalhos, seja lá como as pessoas chamam, né? O que funcionou para a gente? Bom, primeiro, assumir que os alunos têm acesso à internet e estimulá-los a usar. Isso já muda completamente uma forma de avaliação. Segundo, assumir que eles podem ter contato entre eles no mundo de WhatsApp. E levar isso em consideração para as avaliações. E terceiro, a questão do tempo e a questão da criatividade, né? Então, funcionou diferentes coisas, contanto que você respeite esses princípios, né? O tempo execuível para o aluno. Segundo, a transparência do acesso ao colega, muitas vezes, e mais particularmente à internet, né? E aí a solução foi diferente para diferentes disciplinas. Disciplinas mais avançadas, por exemplo, podem utilizar o benefício da maturidade maior do aluno, e a gente considerou muito, o professor chama de trabalhos, mas são aqueles problemas mais em aberto, aqueles problemas que muitas vezes você ia fazer, ou que está até feito um livro-texto, mas que tem etapas que são pulos muito grandes, né? Que você sugira que o aluno faça, uma análise diferente, um problema mais genérico, mais aberto. Isso funcionou muito para disciplinas avançadas. Para as disciplinas básicas, funcionou mais projetos, problemas, né? Então, projetos que os alunos possam fazer, coletar os seus próprios dados, gravar os dados com o celular, analisar esses dados na internet, estimular que eles fizessem isso, inclusive, em grupos, né? Na minha disciplina, posso dar um exemplo. Eu tive alunos que um dos problemas que eu tinha que discutir um termo, perdão se eu entrar em questão técnica aqui, mas só para dar um exemplo, eu tive que um dos conteúdos que eu tinha que discutir com os meus alunos era o movimento browniano, né, que está muito presente na biologia, inclusive. E o que eu fiz, na verdade, foi a tarefa que eu avaliei os alunos com um trabalho. Eu pedi a eles para entrar em sites de investimentos e mostrassem para mim, a partir dos dados reais do mercado financeiro, que a bolsa de valores, ou o preço, a cotação de uma ação, segue os padrões do movimento browniano. Então, enfim,
E, por incrível que pareça, os alunos adoraram esses experimentos, né? Então, isso funcionou. No caso dos laboratórios, das disciplinas experimentais, para finalizar essa pergunta, a gente não teve muito problema, porque elas já são avaliadas pelos relatórios, né? Pelos experimentos que eles estão fazendo. O que as disciplinas experimentais tiveram que fazer, e aquelas que fizeram isso se deram bem, foi cancelar as provas, né, das disciplinas experimentais e avaliar a partir dos relatórios. A adesão aos relatórios foi muito maior do que nos semestres presenciais. Muito legal a gente escutar a experiência de quem já está fazendo e dados, né, sobre as coisas que já foram vistas, né, nisso aí. Eu vou seguir a professora Tatiane, ela pergunta como vocês fizeram com relação à bibliografia? Os alunos tiveram acesso aos livros? Vamos lá, a gente teve uma sorte muito grande, porque a gente teve uma a 2 semanas de aula presencial antes de, né, tudo virar remoto. Então, o que aconteceu foi que os alunos tinham acesso à bibliografia porque eles pegaram esses livros e levaram para casa e estão com os livros até hoje, porque a Unicamp fechou, as bibliotecas fecharam também. Então, a gente não teve esse problema no primeiro semestre por causa dessas primeiras semanas. E geralmente os alunos pegam os livros já logo quando o professor indica a bibliografia. Então, isso facilita muito. É a mesma situação nossa, né? A gente também teve 2 semanas e muitos alunos levaram os livros. E agora a gente vai abrir a biblioteca, não vai abrir para o público, mas vai agendar alunos que queiram tirar os livros que ainda estão na biblioteca. Então a gente vai fazer um agendamento para eles poderem buscar alguns livros. Essa é uma iniciativa. A gente acabou mantendo tudo fechado, porque a gente não teve nenhuma demanda dos alunos, particularmente em relação a isso. E isso levou a gente a aprender 2 coisas, né? A primeira delas é que, bom, a bibliografia, para esse primeiro semestre a gente teve essa sorte, para o segundo semestre, agora as disciplinas vão mudar, os alunos vão ter como retirar os livros, né? O que a Unicamp e a Pró-Reitoria encaminhou foi um acordo com as principais editoras, então eu passei os principais livros-textos que a gente usa nas disciplinas da física, e a Pró-Reitoria tem feito um acordo com as editoras para liberar o acesso dessa bibliografia online, né? Isso naturalmente já estava acontecendo com a grande maioria das editoras, né? Eu sei que a Springer, várias outras grandes editoras liberaram o acesso a livros-textos, né? Então a gente não teve muito grande problema. A segunda coisa que a gente aprendeu é que os alunos, a bibliografia e praticamente livros-textos são a última referência que os alunos têm, em geral, usado nos dias de hoje, né? Uma coisa que a gente aprendeu é que o YouTube parece ser uma referência muito mais importante para os alunos do que os livros-textos, né? Goste a gente ou não, concorde a gente ou não, é o modus operandi da nova geração. Professor, eu vou seguir, porque senão a gente já está estourando o nosso tempo, ainda tem algumas perguntas. Tem uma da professora Ana Carolina. Professor, para disciplinas mais avançadas do curso de bacharelado em física, que tipo de metodologia ou abordagens vocês implementaram? Que ferramentas? Sala de aula invertida? Que tipo de metodologia ativa e quais recursos? Obrigada. Assim, de novo, variou muito. Talvez aquela que foi mais utilizada e que deu mais certo foi um modelo onde o professor disponibilizava, seria um modelo de sala de aula invertida adaptada, né? O professor muitas vezes usava a aula, nesse primeiro semestre, como as disciplinas não tinham nada gravada, o professor usava um período síncrono para criar esse conteúdo e disponibilizava isso de forma assíncrona. Então ele era todo gravado, né? Esse era o modelo que a gente fez no primeiro semestre, porque a gente para as disciplinas que a gente não tinha conteúdo já que poderiam ser exploradas, né? Para as disciplinas que tinham conteúdo já exploradas e para esse segundo semestre, onde já tem um conteúdo gravado, né? O que a gente tem encaminhado é para um modelo onde esse conteúdo já tá criado e vai ser disponibilizado de forma síncrona, e o tempo síncrono vai ser utilizado para atividades lúdicas. O que seriam essas atividades lúdicas? Vão desde aulas expositivas motivacionais,
aquelas que exploram exemplos de conteúdo, mas não afetam. Se o aluno perder, né, como a Alessandra já tinha colocado anteriormente, se o aluno perder, ele não vai deixar de perder o conteúdo. Né? É só um exemplo, é só uma ilustração de como você pode utilizar esse conteúdo no outro contexto. Até mesmo atividades práticas, né? Resolução de problemas, desenvolvimento de projetos e por aí vai. Né? Então, basicamente, esse, de uma forma genérica, foi o mais popular, aí, o mais frequente. A forma como esse conteúdo foi gravado variou desde podcasts até, de fato, vídeos no YouTube. Então, tem diferentes formas. Tá bom. Tem uma pergunta agora. O Ramon é o bolsista de apoio técnico do Núcleo de AD, tá? E ele fez uma pergunta sobre a questão das avaliações. Ele diz o seguinte: professor Rickson, excelente abordagem sobre avaliação. Gostei muito da abordagem de se pensar na avaliação como um momento também de aprendizagem. Normalmente, as avaliações são instrumentos aplicados para verificar se os alunos conseguem responder a certas questões propostas apenas pelo professor. Bem, a minha pergunta é se o senhor já pensou ou utilizou situações ou instrumentos de avaliação na qual os alunos são avaliados pelas suas dúvidas ou incertezas, pelas suas perguntas e questionamentos, ou ainda em atividades pelas quais os alunos são desafiados a ensinar os outros alunos. Respondendo de forma prática, não. Né? A gente nunca foi nessa direção. Eu nunca fui, certamente. Não tenho conhecimento de nenhum docente da física que tenha ido nessa direção. Agora, a gente tem atividades que são avaliativas que passam um pouquinho por essas situações. Né? Então, por exemplo, essa questão de perguntas e por aí vai, uma das coisas que a gente fazia muito, eu faço muito com as disciplinas, particularmente da física médica, né? O conteúdo, eles são obrigados a ler ou assistir vídeos e eles têm que elaborar resumos. Então, nesse resumo, eles podem colocar tudo que eles aprenderam e muitas vezes eles colocam as dúvidas desses resumos. E esses resumos, quando eu tinha avaliações presenciais, esses resumos eles eram a fonte de material que o aluno poderia utilizar na avaliação presencial. Então, ele poderia utilizar tudo que ele construiu ao longo do semestre, a partir das dúvidas deles e a partir dos resumos que eles faziam, eles poderiam utilizar. Então, não era exatamente o que você propôs, mas foi o que a gente foi o máximo que eu já cheguei. Por que a gente não propôs isso? Né? Hoje, a gente tem ido muito numa direção que na literatura é chamado de aprendizagem baseada no domínio. Os nossos alunos não têm nota. A gente abre mão desse conceito chamado nota, esse conceito chamado avaliação. E todas as avaliações que a gente faz, né, o aluno, a gente tem uma trilha, né, de caminho a seguir. Todas as avaliações que são feitas, a gente exige que os alunos tenham o chamado domínio em cada uma dessas avaliações. Então, o aluno ele vai refazer a mesma avaliação, né? Não é nem uma avaliação, a gente chama de atividades, né? Ele vai refazer, ele tem uma determinada série de atividades para fazer na disciplina, e ele vai refazer aquelas atividades até ele acertar todas as questões. Então, tem uma margem de erro aí, né? Ele tem que acertar 3 a cada 4 questões, qualquer coisa nessa direção. Mas a gente vai para esse conteúdo. Para a gente, o mais importante não é a nota que ele tira, mas sempre tirar 100% antes de seguir adiante. Então, isso faz com que o ensino remoto ainda seja mais adaptável, porque ele é personalizado nesse conteúdo. Né? Então, eu tenho alunos que estão, por exemplo, na minha disciplina agora, que está separada em 9 módulos. Eu tenho alunos que estão no 8º módulo, e eu tenho alunos que estão no 5º, no 4º módulo. Por quê? Porque os alunos que já é uma disciplina também para ingressantes, os alunos, né, é uma disciplina de revisão, basicamente, os alunos que já vieram mais preparados, eles foram seguindo muito mais adiante. Os alunos que têm uma dificuldade maior, eles estão travados lá no 4º e no 5º módulo. Mas para a gente, o mais importante não é ter 70% ao final de um semestre, é ele entender que seja os 50% que ele tenha feito. Eu acho, né, professor Rickson, que essa questão da flexibilidade do ritmo no EAD é super importante, né? Porque, principalmente nessas disciplinas de nivelamento, mas em outras também, né? Eu por exemplo, tenho, às vezes, eu abro várias, vamos dizer assim,
não é semanas para frente, mas já abro conteúdos mais avançados que não dependam de interação com os colegas, para que aquele aluno que tem um ritmo mais acelerado possa avançar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente também. Eu sei que é muita coisa para considerar de uma vez, né? Para quem está começando a trabalhar com EAD. Mas essa flexibilização do EAD, eu acho que permite a gente atender esses ritmos diferentes, né? Eu acho que isso é bem, a gente tem que tirar proveito disso aí, né? Eu acho que é um fator bem importante, e nessa sua disciplina é bem isso que aconteceu, né? Aqueles que tinham mais dificuldade vão mais lentamente e podem não vencer tudo, mas a tendência é que eles avancem, eles tenham, né, efetivamente acompanhado, né? E E, os e, outros. e só para, né, isso a gente já fazia, eu venho fazendo isso desde 2018, mesmo quando o modelo era presencial. Então, e a gente mediu isso, né? Então, nós reduzimos a taxa de evasão, que era superior a 90%, para menos de 10% nesse modelo. Esse pode ser um outro seminário. Fico à Sim, disposição no sim, futuro. só sobre isso. Tem uma última pergunta que é da professora Ana Carolina, que é como vocês implementaram o ensino não presencial para as disciplinas de física quântica e estado sólido? Estado sólido a gente não precisou, porque estado sólido é uma disciplina de segundo semestre, então ela será oferecida agora a partir de setembro, né? Mecânica quântica foi implementado e foi, na verdade, a disciplina que bateu recorde de popularidade entre os alunos, a ponto do professor ser indicado pelos alunos como, né, um dos melhores professores. Existe um prêmio na universidade, né, todo ano, que é dado Ah, que como legal, reconhecimento à carreira que legal. docente, e os alunos sempre indicam um dos docentes, e o professor de mecânica quântica foi o professor que foi indicado esse ano. O que ele fez, né? Basicamente, tudo que eu falei, respeitando as diretrizes, né? Ele preparava, ele fez um pouquinho mais, na verdade. Ele preparava as aulas, disponibilizava essas aulas de forma assíncrona antes da atividade síncrona. Então, os alunos acabavam assistindo a aula dele, que estava disponível, estão todas no YouTube. Eles assistiam essa aula que foi disponibilizada pelo docente, e durante o período síncrono, né, o que ele fazia era uma recapitulação de tudo que ele falou, e tornou a aula dele muito mais interativa. Porque os alunos... Bom, é aquilo que a gente já sabe de metodologias ativas, né? Os alunos assistiram o conteúdo antes, eles já vieram para a aula, já pensaram sobre aquilo que eles estão escutando, tem uma capacidade muito maior de interagir com o docente, né? E tornou o período síncrono muito mais rico do ponto de vista de discussão, né? Então, foi basicamente isso que ele fez. Isso foi feito, ele chegou a essa conclusão não porque alguém falou para ele, nunca tinha tido nenhuma experiência com metodologias ativas na vida, ele foi adaptando tudo que ele estava fazendo e chegou nesse modelo, né? O que já diz muito para mim sobre metodologias ativas, né? E no final das contas, então ele foi chegando nesse caminho, e agora ele está estruturando melhor toda essa forma de fazer. Então, as últimas aulas do semestre, por exemplo, ele abandonou esse resumo, né, daquilo que ele já tinha colocado na aula síncrona, porque os alunos compraram a ideia e assistiram todos os vídeos, né? E ele começou a trazer problemas ou questões mais dirigidas. Então, ele trazia questões genéricas que iam desde reportagens em revistas à La Ciência hoje sobre mecânica quântica, artigos científicos, inclusive, e discutiam essas coisas com os alunos. E os alunos, o mais legal é que os alunos interagiam. Eu acho que essa questão, né, de usar revistas e coisas mais próximas aos alunos dão um significado, né, do que estão aprendendo, né? E eu acho que como tu disseste antes, entender que os alunos têm internet à disposição deles e fazer uso disso e motivá-los, né, a ver onde que eles vão poder usar o que eles estão aprendendo, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que esse professor viu isso, né, como uma possibilidade.
Bom, E daí aí, eu tenho. só para terminar essa Desculpa, parte, eu sei desculpa. que eu já estou em cima da hora, mas eu não consigo não Já completar, passou não da hora, falar já com essa passou, parte. mas está todo mundo gostando, elogiando, então tá tudo bem. Não, então eu fico aqui, quanto for precisar. É, E do ponto de vista de avaliação, ele também fez uma coisa muito interessante. Né? Ele abandonou o formato, que em geral é muito comum nas físicas, né? De listas de exercícios e depois uma prova, né? Que cobre esses conceitos das listas. Ele foi para um conceito de um exercício por semana, que explorava o conteúdo daquela semana. Eram exercícios muito mais complexos, né? De livros textos, que muitas vezes exigia que os alunos fizessem, inclusive, gráficos, né? Que são coisas que você não pede numa lista de exercício comum, né? Uma parte computacional associada àquilo que você está fazendo. E a única coisa que ele pedia é que os alunos entregassem esses exercícios e eles poderiam fazer isso em dupla. Então, eles poderiam fazer isso sozinhos, se eles quisessem, ou em dupla, se eles achassem mais fáceis. E, ao final, eles tinham que entregar esses problemas por semana com a solução. E, ao final, eles precisavam falar como eles resolveram esse problema. Né? E o mais legal, eu tive acesso a parte dessas soluções, né? O mais legal é que os alunos foram muito honestos. Né? Inclusive, assim, com questões computacionais, eles falavam, olha, para esse problema eu achei o código pronto da internet e estava nessa página aqui. Né? Outros alunos, olha, eu consultei um colega meu que já fez essa disciplina e sugeriu que eu fizesse isso. Então, assim, de fato, eles falavam o tempo inteiro, porque perdeu-se o medo. Eles sabiam que eles não iriam ser julgados ou punidos por causa dessa situação. Não, e tá errado, né? Vamos pensar na gente, na prática depois profissional. A gente não vai procurar conversar com profissionais, a gente não vai procurar resolver o problema usando grupos que vão auxiliar. Então, eu acho que a nossa docência tem que espelhar também a mudança da sociedade, né? O que se passa quando esses nossos alunos vão estar no mercado de trabalho. Mudou muito, né? A gente deixou de ser profissionais isolados. Nós, professores, por exemplo, quanta coisa a gente acha na internet para nos ajudar hoje, né? Que antes a gente tinha que se virar sozinho, né? Então, eu acho que essa mudança da sociedade, a gente também vai conseguir, nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, também se forçar a acompanhar, né? Então, eu acho que é bem isso, é bem isso. Não sei se eu te cortei, se quer falar mais alguma coisa sobre isso, Não, sobre... não, era isso. Porque eu acho que a parte da avaliação foi tão interessante quanto o que ele fez. Né? Por isso Muito que eu legal. falei, não resisti, eu preciso falar isso também. Eu tenho dois comentários antes de vir os elogios, que tem vários também. A professora Ana Veiga, quando a gente estava falando da questão de, por exemplo, juntar os alunos de cursos diferentes nos grupos do Moodle, ela disse que quando ela fez biologia na URGS, tinha colegas da física, odonto, geologia, outros cursos em algumas das disciplinas. Isso possibilitava trocas de experiências e pontos de vista muito enriquecedores, né? Que é o que acontece, né? A gente troca. E assim, se a gente for pensar, né, como a nossa universidade é especializada em saúde, os nossos alunos de cursos diferentes, eles vão atuar juntos depois, né? Eles são de equipes multiprofissionais, vão ser de equipes multiprofissionais, essa convivência, né, no curso, intercursos, vai ser muito importante para eles depois para a convivência interprofissional também, né? Eu posso fazer um comentário em relação a isso? Por favor, por Eu posso favor. fazer até um outro seminário também em relação a isso. Mas a gente tem experiência nesse formato desde os anos 2000. Né? Então, faz pelo menos 20 anos que a gente não faz reserva de curso. O aluno pode se matricular, independente do curso, ele pode se matricular na turma que ele quiser. Né? E quando os alunos são ingressantes, a atribuição de turma é aleatória. Então, isso faz com que, de fato, esses alunos eles se misturem e a gente faz isso já há pelo menos 20 anos. Qual que é a grande questão? No modelo presencial, isso não funciona. No modelo presencial, com a aula expositiva tradicional, isso não funcionava. Porque eu tinha alunos de diferentes cursos que se entravam todos na mesma sala, né, passavam 1h30 escutando alguém falar e saíam dali mudos da forma como eles entraram. Então, essa interação que a gente sempre pressupôs que é importante, nos últimos 20 anos ela nunca aconteceu de forma presencial. Ela começou a acontecer agora. Por quê? Quando os alunos criam o grupo de WhatsApp para poder discutir provas, ou para poder discutir exercícios, ou problemas, ou o que quer que seja, WhatsApp, Facebook, o que quer que seja,
eles não veem mais quem é o curso. Uhum. Então, essa mistura e essa interação que a gente sempre advocou, ela só veio acontecer no primeiro semestre de 2020. Por mais que a gente passasse os últimos 20 anos exatamente colocando todos eles juntos, eles não interagiam entre si. Porque o formato de aula tradicional não permitia essa interação. Mais uma vez, né, a dificuldade força coisas que a gente estava tentando fazer e que não conseguia, né? Entrou uma última pergunta aqui, professor Rickson. Parabéns, excelente. Qual o tempo de duração das aulas gravadas por esse professor que fazia as atividades síncronas depois? Isso as pessoas aprenderam. No início do semestre, o tempo de duração das aulas gravadas eram 2 horas, que é geralmente o tempo de aula. Variava entre 1h30 e 2 horas, que é o tempo de aula que as disciplinas têm aqui. Né? Bom, elas são sempre 1 hora, mas elas são sempre 2 em conjunto, então por isso 1h30 a 2 horas. O que os professores perceberam? Primeiro, né, dá muito mais trabalho você gravar um conteúdo contínuo, de qualidade, por 1h30. Segundo, né, os alunos não vão assistir. Né? Isso é fato. Né? E eu diria o seguinte, para alguns professores que debateram isso comigo, eu falei assim, eu quero que você consiga assistir. Tá aqui a aula de outro professor. Fala para mim se você assistiu a 1h30 que esse outro professor colocou. Né? E a resposta foi 100% não consegui. Né? Então, assim, se ele não conseguiu, não tem porque os alunos conseguiriam. Então, eles também não vão assistir essa duração de 1h30. O que os docentes foram percebendo ao longo do semestre? Menos é mais. Né? Então, com isso, a gente passou a ter docentes que gravou por volta de 20 minutos de conteúdo, né? Até docentes que gravaram, chegou aí a 1 hora. Eu diria que o período variou entre 20 minutos e 1 hora. Né? Os vídeos que eu tenho, na verdade, eu quebro eles em sequência. Meus vídeos não passam de 10 minutos. Né? Pelo simples fato que eu também tenho dificuldade de assistir vídeos no YouTube com mais de 10 minutos. Né? De conteúdo. Então, de entretenimento não, mas de conteúdo sim. Então, os meus vídeos, eu quebro eles, então, em geral, eu tenho uma sequência de 6 vídeos de 10 minutos cada, no máximo. Eu coordenei um projeto grande de educação à distância, que a gente trabalhava com pós, né, com curso de especialização, e a gente monitorou os acessos dos nossos alunos ao canal do YouTube dos nossos conteúdos. E, em média, pelo minuto 8, os alunos começavam a pular. Eles ficavam assistindo continuamente até o minuto 8 e começavam a pular. Então, nos webinários que a gente fez, a gente recomendou que os professores não passem de 10 minutos, que façam seu conteúdo, né, particionado, porque isso vai garantir muito mais qualidade no tempo que aquele aluno estiver assistindo, né? Nosso aluno hoje tem outro ritmo, né? Ele tem outro ritmo. E tem uma coisa legal, porque isso mudou o ensino de física na Unicamp. Primeiro porque, geralmente, o ensino de física é muito demonstrativo. Né? Então, as pessoas querem fazer contas. E muitas vezes, dependendo se você está em cursos avançados, essas contas demoram mais do que 20 minutos. Né? Então, isso fez os professores perceberem que eles não têm que abrir todas as contas. Né? E que isso deveria ser uma tarefa do aluno, não do professor. Né? A segunda questão que eles perceberam é que você também tem uma grande vantagem ao quebrar o conteúdo. Né? Que você pode testar o conteúdo ou um nível de engajamento, né, do aluno com aquele conteúdo em diferentes pedaços. Né? Então, na famosa sala de aula, né, quando o professor quando o aluno levantava e falava, eu não sei, eu não entendi, e o professor perguntava, mas o que você não entendeu? Ele não consegue nem explicar o que ele não entendeu. Né? Quando você quebrou isso em vídeos menores, né, fica muito mais claro, até mesmo para o aluno perceber o que ele não entendeu. Né? Porque você está indo etapas por etapas. Então, muitas pessoas caminharam nessa direção, usando o Moodle, né, para postar o vídeo e um questionário, muitas vezes com uma pergunta que seja, né, ou o Google Classroom, também tem professores que usam o Google Classroom aqui. Às vezes era uma pergunta que fosse, né, sobre aquele conteúdo de vídeo de 20 minutos por aí. Né. Isso ajudava, primeiro, o aluno a ter o próprio feedback, se ele entendeu ou não, se ele deveria reassistir o vídeo ou não, ou se ele deveria assistir aquilo que ele pulou. Né. E também ajudou o professor, porque é muito mais fácil produzir vídeos menores do que vídeos muito longos. A gente
quando a gente monitorou, a gente teve um minuto, né? Em que momento que isso acontecia, mas que isso acontecia era óbvio, né? Que eles começam a pular. Bom, agora eu tenho uma série de elogios, né? Tenho um comentário da professora Márcia Vinck dizendo que se a gente não tinha como pedir para as editoras disponibilizar online, isso está sendo feito, tá, professora? A gente está vendo também, entrando em contato. A gente também está expandindo a base Evolution com a base da minha biblioteca, que é uma outra base da saúde, então a gente está vendo várias coisas. Bom, então agora a sessão de elogios, Rickson, e merecidos, né? Professora Mônica Lima, professor Rickson, sua fala nos traz esperança e reforça as orientações que temos recebido da UFSPA para ressignificar os processos formativos e avaliativos. Obrigada. Professora Clarice, ótimo relato de experiência, obrigada. Professora Márcia Vinck, fantástico. Professora Clarissa de Antony, ótima explanação, parabéns. Professora Márcia Vignoli, muito interessante as considerações do professor Rickson, contribuiu muito com as minhas reflexões, muito obrigada. Professora Carla Graziadil, incrível a participação deste professor. Eu não dou aula de nada parecido com física, mas foi um dos webinários com que eu mais aprendi. Obrigada. Professora Cláudia Bica botou amando em determinado momento e depois botou parabéns, informações muito pertinentes. Obrigado por partilhar conosco. Professora Letícia Casarim, obrigado pelo webinar de hoje. As experiências compartilhadas foram excelentes e ajudaram muito. É muito bom ouvir que deu certo e saber o que já funcionou. Parabéns. Professor Alexandre Almeida. O professor Alexandre Almeida é o coordenador do núcleo de EAD da nossa universidade. Agradeço ao professor Rickson por dividir conosco sua experiência, muito enriquecedora. Ficou clara a necessidade de repensarmos nossas concepções do que é ensinar e aprender, neste contexto emergencial e também para além dele. Fica nítido o seu entusiasmo em falar sobre os inúmeros desafios da docência. Foi um prazer ouvi-lo. E daí já está entrando os outros aqui, deixa eu só ler o que está entrando aqui ainda. Não, aí mais um elogio dizendo que está muito boa a apresentação e, enfim, professor Rickson, a gente estourou em 22 minutos o nosso tempo, mas isso é um ótimo sinal, porque todo mundo gostando e mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui, né? É muito bom lhe ouvir, eu sou da área de TI, de computação, então ouvir de uma área exata, né, que está dando certo e que tem como a gente fazer um bom trabalho mesmo, né, nessa situação tão diferente de tudo que a gente sempre planejou, né, e quebrando todos os nossos tabus, né, então, mas lhe agradeço imensamente e esperamos que no futuro bem próximo o senhor possa visitar o UFSPA, vir, né, palestrar pessoalmente e encontrar com todo mundo aqui, porque a sua palestra foi muito, muito boa. A professora Luciane está dizendo parabéns, excelente webinário, muito obrigada também, está falando aqui para a gente, tá? Então, mais uma vez, obrigada a todos que assistiram, não sei se o senhor quer fazer uma fala final para encerrar. Não, só quero, acho que agradecer todos os elogios que você leu aí, Alessandra, agradeço, fico muito feliz mesmo, mais feliz de saber que tudo que eu falei pode ajudar cada um a pensar um pouquinho e provocar, num bom sentido, né, algumas reflexões sobre qual é uma forma que a gente vai ter que ensinar daqui em diante, né? Certamente, acho que a gente tem muitos desafios ainda. Obrigado por estar com a gente aqui nesse final de tarde. Sexta-feira, só vou lembrar que sexta-feira a gente tem um fórum de dúvidas sobre o G Suite, uso do G Suite, e lá no site do Tamo Junto tem um link para envio de dúvidas, tá? Então, quem tiver já as dúvidas pode enviar. Boa noite a todos.